Alô, tudo bem? Aqui quem fala é o Joel Moraes. Eu estou fazendo esse webinário para te explicar e ao final te fazer um convite de um grande projeto que eu criei e que eu acredito que esse projeto já estava na minha cabeça há muitos anos, só que agora eu consegui deixá-lo num formato bem estruturado a ponto de oficializar esse convite para você. Eu sou um rapaz que mora na Baixada Santista, eu sou formado em Educação Física, essa é a minha primeira formação, e também em Administração de Empresas. Fui atleta de natação, depois treinador de natação, sou professor universitário há mais de 10 anos e já formei mais de 1.500 alunos universitários, ministrei cursos de pós-graduação e de extensão no Brasil inteiro, treinei mais de 1.000 nadadores. Hoje coordeno o Instituto Projeto Neymar Júnior, uma instituição sem fins lucrativos situada na Praia Grande, e amo estudar. Então, como você pode perceber, minha trajetória é uma trajetória que é direcionada desde a minha infância ao trabalho, ao envolvimento, ao contato com as pessoas. Eu conheço muitas pessoas, já me envolvi em vários projetos sociais e eu amo pessoa, aprendo com as pessoas e gosto também de ler e entender as histórias das pessoas através dos livros. Basicamente é isso. Isso tem relação com o que eu vou te falar agora. Como eu posso te ajudar? 2. Histórias reais de heróis comuns. É para esse projeto que eu estou te convidando agora, um projeto diferente, um projeto ousado e até onde eu sei, não foi feito no Brasil, pelo menos nesse formato. Eu sou um profissional, sou uma pessoa que gosto muito de ler, mas antes não era assim. Eu não gostava de ler. Meu pai pedia para eu ler, meus professores pediam para eu ler, mas eu odiava ler. Eu não gostava de ler. Eu perdia a concentração, doía a minha cabeça, eu não entendia nada. Eu tinha que ler de maneira obrigatória para a escola, até um dia que eu li um livro chamado A Ilha Perdida. E eu amei a leitura. Eu não sei exatamente por que eu amei a leitura. Eu acredito que foi a forma como foi contada a história. Mas eu não fiquei feroz leitor. Eu gostei de ler aquele livro. Para você ver, eu tinha 11 anos de idade, ou 12. E foi na escola. A leitura me tocou mesmo quando eu tinha uns 17 para 18 anos, que eu estava entrando na faculdade, e eu comecei a ler de maneira bastante feroz, como se fosse um hábito, como se fosse beber água. Eu lia todos os dias, mas não lia tanto, mas já era muita diferença para mim. E eu amo ler. Hoje eu gosto de ler, eu leio muito livro, não tem uma ordem, mas eu leio muitos livros por mês, todos os meses, durante muitos anos. Eu aprendo com os livros melhoram minha capacidade intelectiva, me ajudam a resolver problemas, criam ideias inéditas, me ajudam a colocar ideias na prática. Eu aprendo com biografias, eu leio tudo que está disponível. Eu leio filosofia, eu leio religião, eu leio empreendedorismo, eu leio psicologia. Eu sou fanático por psicologia, psicologia social, projeto social, termos técnicos. Eu leio inglês, eu leio em espanhol, eu leio em português. Eu estou sempre na biblioteca. E por ler demais, eu comecei a entender que alguns livros eram escritos de maneira clássica, incrível, outros de uma maneira que eu conseguia escrever algo parecido, que era alcançável para mim. Então eu li um livro e falei, poxa, eu consigo escrever isso. Eu consigo escrever algo nesse sentido. Eu consigo também ajudar um grupo de pessoas específico. E aí eu comecei a rabiscar. Em 2003 eu comecei a rabiscar. Comecei a escrever para blogs. Como eu disse no começo, eu fui nadador. E eu comecei a rabiscar, comecei a escrever para blogs. Eu escrevi para um blog, para um site chamado Federação Paulista de Natação. Foi em 2003 e a partir daquele dia, a partir daquele instante que eu escrevi um primeiro texto, eu nunca mais parei de escrever. Até que um dia eu resolvi escrever um livro.
e eu fiquei 3 anos escrevendo esse livro. Eu comecei ele em 2006 e terminei ele em 2009. Era muito difícil, eu não conseguia colocar as ideias, eu desistia e voltava, eu parava, eu começava um texto, não terminava, e aí eu ficava 6 meses sem escrever, depois eu escrevia. E eu sei por que eu fiz isso, porque eu não estava escrevendo com foco nem com objetivo, eu estava só escrevendo. E quando eu decidi publicar um livro, eu terminei esse livro em 8 meses. Basicamente, eu escrevi 80% do livro nos últimos 8 meses, porque eu tive que arrumar, eu já era uma outra pessoa, eu já estava diferente. E o que eu fiz? Eu fui nas editoras levar meus livros, ou melhor, levar este primeiro livro. Então eu fui em grandes editoras e nenhuma delas me quis. E eu entendi a dificuldade que eu ia começar a passar e passo até hoje, que é, não basta você ter uma boa história, você precisa ter outros elementos, como ter audiência, ser conhecido, ter experiência. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha experiência na escrita, eu não tinha audiência, eu tinha um grupo de nadadores, eu escrevi para nadadores sobre aspecto mental. Eu não era conhecido, eu não sabia escrever, eu não tinha condição nenhuma para estar numa grande editora. E todas elas bateram a porta na minha cara. Falaram que eu deveria ser maior e ter mais experiência. E esse momento me ajudou muito a desenvolver um lado que eu tenho muito forte, que é o empreendedorismo. Em outras palavras, eu criar o meu próprio sistema. Então, já que as editoras não me queriam, eu descobri que existem editoras menores que fazem livros independentes. E eu fui para uma delas. E eu sabia que eu ia ter que escrever, eu sabia que eu ia ter que custear o livro e eu sabia que eu teria que vender o livro. E foi muito importante essas competências desenvolvidas, essa capacidade de venda, essa capacidade de marketing, essa capacidade de atrair pessoas para ouvir uma história. E foi aí que eu escrevi meu primeiro livro em 2009. Então, para quem me conhece hoje, eu já fui assim, não usava óculos e não tinha barba. O Plus Atitude Detalhe foi um livro escrito para nadadores. Eu publiquei em 2009 e eu tive a honra de ter várias pessoas no lançamento. E uma delas foi a Marta, 5 vezes melhor do mundo. E ela foi, leu meu livro e disse para a televisão: esse não é um livro para nadador, esse é um livro para esportista. Esse não é um livro para esportista, esse é um livro para qualquer pessoa que queira desenvolver o seu lado profissional e pessoal, que queira ter esse desenvolvimento como ser humano. Isso foi muito incrível. Eu escrevi esse livro em 2009, depois eu fui fazer mestrado, parei um pouco de escrever livros e fui escrever artigos científicos. Fiquei escrevendo artigos científicos, mas esse lado de desenvolvimento e entender como as pessoas pensam e agem ficou muito forte na minha cabeça. Hoje, esse bate-papo, esse webinar é como as pessoas pensam, tomam decisão para agir. Em 2014 eu lancei mais um outro livro, um livro de coaching. Aqui sou eu, 5 anos depois, num livro de coaching. E neste momento eu decidi que eu ia publicar um livro por ano. Então em 2015 eu lancei mais um, O Sucesso é Óbvio. Em 2016 eu lancei Como Eu Posso Te Ajudar. Respostas rápidas para perguntas importantes. Todos esses livros eu fiz de maneira independente. Eu encontrei o caminho, eu sabia o caminho de escrever, sabia o caminho de vender, sabia o caminho de divulgar, sabia o caminho de ganhar autoridade e audiência, e todos esses 4 livros, eles me deram muita autoridade e abriram muitas portas para mim. Em poucas palavras, esses livros, eles ajudam as pessoas. Eu continuo estudando mais, lendo mais. Então eu peguei livros que falam sobre como que a personalidade é influenciada pela forma que a gente pensa, como que as pessoas olham para o dinheiro, como que eu faço amigo, influencio pessoas, como ser criativo, como que eu falo em público, como ter múltiplas inteligências, inteligência emocional, como ser um cara de destaque. E eu entendi uma coisa. Eu entendi que todos os livros que você lê, ele parte de uma premissa básica. Como que o ser humano pensa para depois como ele vai agir. Então existe uma estrutura, a forma que eu penso para a forma que eu ajo. Isso define totalmente os meus resultados, define o meu destino, define a rota por onde eu vou seguir. Como eu penso, a estrutura do meu pensamento e o que influencia a estrutura do meu pensamento, até a estrutura das minhas ações e tudo aquilo que influencia a estrutura das minhas ações. Independente se é livro para falar de finanças, se é para falar de psicologia, se é para falar sobre inteligência,
se é para falar sobre vendas, sobre marketing, sobre criatividade, sobre como você ser um talento, não importa. Os livros, eles partem de uma premissa, ele vai dar conhecimento que vai ajudar as pessoas a pensar de maneira estruturada e agir de maneira estruturada. Hoje, eu já tenho muita experiência em leitura e escrita, em publicação de livros. Eu já publiquei 4 livros de maneira independente. Sei fazer publicação, sei como é que atrai, sei como é que vende, sei o que você vai fazer e vai dar errado, porque fiz e deu errado, sei o que você pode fazer e que vai dar certo. Mas não me considero uma Carol Dweck, que é a maior referência em mindset no planeta Terra. Não me considero como Steve Hacker, que é a maior referência sobre mentalidade financeira. Não sou Dale Carnegie, que é a maior referência sobre influência. Não sou Daniel Goleman, não sou Malcolm Gladwell, não sou Rod Gardner, não sou nenhum deles. Eles são muito grandes, eles são enormes. Eles estão em outro país, eles estão em grandes universidades, eles são lidos pelo mundo inteiro. E eu entendi que os livros, eles são contados por um autor conta 300 histórias. Um autor conta 200 histórias. E é um autor que impacta o mundo todo. Isso é incrível. Mas também isso me motivou a passar para um próximo nível, para um próximo momento, que é criar a minha própria editora. Antes eu não tinha nem contato com as editoras. Depois eu fui escrever em editoras de outras pessoas. Agora eu quero continuar escrevendo e ter uma própria editora. Essa aqui é a minha editora, 3Ps. E por quê? Porque 3Ps é um termo e é um conceito. É uma forma de enxergar esse propósito. É um estilo de vida chamado Pessoas Precisam de Pessoas. Eu sei que lá nos livros que eu li, as pessoas precisavam dessas pessoas. E agora eu quero fazer um livro de pessoas que precisam de pessoas, mas com uma diferença, onde eu coloco pessoas comuns para escrever e não grandes escritores. Como eu tive dificuldade de publicar em editora, como eu tive dificuldade de lançar, ninguém me ensinou como lança, ninguém me ensinou como que faz o marketing, as editoras não me quiseram e as editoras que eu contratei o serviço personalizado, elas imprimiram o meu livro, fizeram revisão, mas agora você tem que vender. Ninguém me deu esse know-how, eu fui buscar esse know-how sozinho, na prática, na tentativa e erro. Por isso que eu decidi construir a 3Ps Editoras, uma editora que oferece tudo. Ela oferece a escrita e ela oferece a forma de pensar para agir de maneira estruturada, para você lançar. E você, com a sua história, com a história de um pequeno autor, um autor como eu, minúsculo, você consiga impactar, não precisa ser milhões de pessoas, mas dezenas de pessoas já é um impacto, para depois impactar centenas, depois para milhares e assim por diante. A 3Ps Editoras ela está nascendo. Mas, semana passada, ou se você assistir esse vídeo depois, no dia 29 de janeiro de 2017, a minha vida mudou de maneira drástica. Eu voltando do Rio de Janeiro, peguei um metrô em São Paulo para ir para o Jabaquara e vi essa máquina. Uma máquina dentro do metrô, aonde tem esse título, Pague Quanto Acha que Vale. Foi colocada uma máquina de livros de maneira democrática dentro do metrô e eu comprei 2 livros. 2 livros eu comprei. Eu paguei R$1 em um livro do Pascal, aquele matemático que estudou teoria dos fluxos, e paguei mais R$2 no livro do Gabriel Chalita, um livro de poesias. Com R$3 eu levei para minha casa 2 livros. E aquilo mudou a minha vida. E eu falei, a 3Ps ela tem que ter esse formato. Ela tem que democratizar e facilitar o acesso. Não basta apenas democratizar, tem que facilitar o acesso. Então o que mais as pessoas precisam? Se o livro está no lugar que ela passa por R$1. O conhecimento está disponível por R$1. E foi aí que eu tive uma pergunta. Joel, e se você democratizar autores num lugar só? Não basta colocar o autor.
mas colocar esse autor de maneira democrática. E aí foi o que eu tive, o que eu chamo de claque, ou a ideia central. E tudo fez sentido para mim. Para quem está ouvindo esse áudio, esse vídeo, esse webinário, isso tem uma semana. E durante uma semana eu pensei na estratégia que eu vou te apresentar agora. Eu pensei na estrutura que eu vou te apresentar agora, dia 5 de fevereiro. E eu formalizei e vou te fazer o convite. A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, é um livro incrível, que já tem 80 anos, publicado pelo Napoleão Hill, que é uma pessoa que conta milhares de histórias. Mas a minha ideia, ela é diferente. Eu não quero um autor que conte milhares de histórias. Não se trata de um autor que conta 200 histórias, mas sim de 200 histórias contadas por 200 autores. E é isso que eu vim aqui te propor. Um livro nosso com 200 coautores, que eles escreverão 200 histórias incríveis e que irão ajudar pelo menos 200 pessoas, o que é um impacto enorme na sociedade. Essas histórias irão já mudar as próximas gerações. Pessoas que ainda não são pais ou mães já mudarão as próximas gerações dos seus filhos. Pessoas que já são pais e mães mudarão a geração que está aqui dos seus filhos, das suas filhas. Uma sociedade vai ser mudada com a tua história, com a minha história. Eu não quero apenas ler um livro de um autor que conta 200 histórias. Eu quero 200 olhares diferentes. E para isso eu preciso democratizar. Por isso que eu estou aqui e eu coloquei essa cena que eu gosto muito do filme Matrix, da decisão. Eu gostaria que você decidisse comigo a escrever um livro e publicá-lo comigo, você colocando uma história sua. Mas não é uma história técnica, não é aquilo que você quer ser, não é aquilo que você não é, não é aquilo onde você não é o lugar onde você não chegou. Não, é mais simples, porque isso talvez te tirasse um pouco o sono. Joel, eu não sei escrever, eu não sei colocar as ideias no papel. Não, eu quero que você coloque a história mais marcante da sua vida. Aquilo que você com facilidade explica para outra pessoa, aquilo com muita facilidade você vai colocar num papel. Aquela história que talvez tenha sido a superação de um desemprego quando você ficou desempregado, ou que você saiu das drogas, ou que você conseguiu falar em público, ou que você venceu um campeonato, ou que você passou no vestibular, ou que você foi promovido, ou que você perdeu um ente querido, mas conseguiu refletir de uma maneira mais coerente, ou que você conseguiu pagar uma dívida no banco. Aquela história que você mudou para um outro lugar com medo, mas conseguiu superar. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que você tem essa história. Então eu não quero que você escreva nada sobre conceitos técnicos, marketing, venda, empreendedorismo e inteligência, não. Eu quero apenas a sua história que está guardada, uma história que eu chamo de história heróica. Só isso, em 2 páginas. Eu quero 200 coautores comigo. Porque veja, não é impossível, ou melhor, é muito possível que centenas de pessoas, ao lerem a sua história, ficarão melhores, serão melhores versões delas mesmas, se inspirarão. Isso irá motivá-las, isso irá gerar uma relação muito próxima, porque você é uma pessoa comum, você não é um grande autor, você não está em todos os lugares, mas no lugar onde você está, você gera impacto, influencia as pessoas. É essa história que eu quero. Eu imagino esse livro nas escolas, ajudando crianças e jovens. Eu imagino esse livro nas faculdades. E esse livro pode ser escrito por quem está na faculdade, por um estudante, por um estagiário, por um universitário, por quem nem fez faculdade, por quem tem 3 faculdades, para quem está desempregado ou por quem é um mega empreendedor. Não tem ordem, não tem lógica, eu só preciso da história. E é para essa decisão que eu te chamo. E essa cena desse filme é muito legal, que o Morpheus fala, a escolha é sua. Então eu digo a mesma coisa, a escolha é sua, para a gente fazer algo inédito no Brasil
e que vai impactar milhares de pessoas. Este é o conceito e o propósito da 3Ps. Como é que vai ser esse projeto? Eu coloco livro, porque o livro é o meio, o livro não é o fim. A gente vai entregar este projeto via livro, mas não é o livro o fim. O fim é a transformação na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Como que vai ser isso, Joel? Eu quero 200 histórias de 200 pessoas comuns como eu e você. História sobre o que somos e não como queremos ser. Histórias que transcendem aspectos profissionais. Histórias de vida. E não história profissional, história de vida. 2 páginas para cada autor. É só isso. Eu vou explicar toda a formatação em um webinário e num texto modelo. Então você não precisa se preocupar como é que tem que escrever, qual é a estrutura que eu tenho que escrever. Eu vou te fazer um webinário, vou te explicar tudo. Ó, tá nessa formatação, você vai começar assim e vai terminar assim, a fonte é essa, o tamanho é esse. Não se preocupe com isso. Eu só quero a tua história. O autor participará comigo no palco no dia do evento. Dia 2 de dezembro será o lançamento deste projeto em formato de livro. Então você não agenda nada dia 2 de dezembro. Eu estou falando com você dia 5 de fevereiro. Eu estou falando com você quase um ano antes. Eu estou falando com você quase um ano antes. Eu estou falando com você 10 meses antes. Então, dia 2 de dezembro, a sua agenda está congelada para o lançamento desse livro. Não vai mudar a data. Não existe a menor condição de mudar a data. Inclusive, eu já agendei o espaço. Eu já paguei o espaço por acreditar tanto nesse projeto. Haverá sessão para você autografar os seus livros. Você vai autografar o livro. Você talvez nunca tenha escrito e hoje você vai ser um coautor de um livro. E aí o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, a sua família, os seus amigos irão no lançamento para você autografar o seu livro. E nesse dia, você não vai ficar na plateia. Nesse dia, você vai estar comigo em cima de um palco que eu vou te mostrar de um teatro incrível, lindo, para 513 pessoas que vão bater palmas para você. Haverá uma festa de lançamento para você. Do jeito que você merece. Do jeito que a sua história merece. Uma estimativa de 513 pessoas no evento. Joel, por que 513? Porque eu tenho 513 assentos. E a gente vai botar 513 pessoas sentadas. Cobertura da mídia local. Esse é o lugar do evento. Chama-se Palácio das Artes. Na Praia Grande existe um centro de cultura e arte chamado Palácio das Artes que tem um teatro lindo, um dos teatros mais bonitos da Baixada Santista. E vai ser aqui. Com esse espaço para as pessoas entrarem, com esse espaço para as pessoas te verem, com esse espaço para as pessoas te assistirem. E aqui, ó, no Palácio das Artes, um teatro chamado Serafim Gonzalez. Lindo e maravilhoso, já está agendado. A data já foi congelada para este evento, que é o lançamento do livro Como Eu Posso Te Ajudar, volume 2. De pessoas comuns e as histórias são reais. Como que a gente vai fazer esse projeto? A gente vai fazer esse projeto via financiamento coletivo. Ou seja, nós mesmos iremos conseguir esse recurso de maneira absolutamente transparente. Nós iremos conseguir esse recurso por uma das plataformas mais famosas do Brasil de crowdfunding ou de financiamento coletivo, onde nós temos campanhas flexíveis. Se a gente não conseguir todo o valor, a gente flexibiliza. Contribuições até parceladas, você pode parcelar via cartão de crédito em até 6 vezes. Não tem desculpa. E isso não vai ser agora. Esse projeto ele vai custar R$ 49.050. E o que tem nesse custo? Tudo está discriminado de maneira bastante transparente. Vamos lá. Nós precisaremos de R$ 31.500 para imprimir os livros, imprimir
muitos livros, que eu estimo que estará em torno de 500 páginas ou mais. Teremos custo de capa, teremos custo na diagramação, teremos custo na revisão ortográfica, teremos custo com ficha catalográfica, teremos custos na ISBN, para a editora, para editorar e na distribuição. Todos esses valores aqui. Além disso, tem o custo do evento, locação do espaço, que já foi, inclusive, locado por mim, Joel, um fotógrafo, recursos humanos, pessoas. O que é recursos humanos? A gente vai precisar contratar pessoas para cuidar do espaço, tem que pegar o espaço limpo, entregar o espaço limpo, um mestre de cerimônias que vai apresentar para nós toda a parte de som, brinde para coautores, que a editora 3P vai entregar, coffee break para todos os participantes. Vai ter um espaço onde a gente vai ter um coffee break, um simples, mas para todos os participantes, para a gente ficar conversando, batendo papo e você autografando seus livros. E mais uma taxa administrativa que a Kikante cobra para execução do projeto. Vai ter um site e a gente vai comprar as cotas via site Kikante. Tudo isso é muito transparente. Tudo isso é muito transparente. Então, o custo para fazer todo esse projeto, evento, imprimir os livros, milhares de livros, tem um custo de R$ 49.050. Muito bem. Como é que você pode participar disso? A distribuição está da seguinte forma. São 6 cotas. A primeira cota é uma cota que tem um valor de R$ 50. Nessa cota, a pessoa ela tem a participação, está incluso nessa cota um exemplar do livro, então a pessoa vai lá e compra por R$ 50. Ela ganha um livro e um ingresso, uma entrada para o evento de lançamento no dia 12. Nós teremos aqui 250 vagas disponíveis para a cota 1. Na cota 2, por R$ 75, agradecimento personalizado no livro, então a pessoa que comprou essa cota vai aparecer o nome dela. A editora 3P e todos os coautores agradecem muito ao Joel Moraes Santos Júnior pela colaboração e solicitude com esse projeto. Vai ter o nome da pessoa. Ela também vai ganhar um livro e ela também vai ter uma entrada para o dia do evento. 50 vagas disponíveis, que tem muito pouco. Cota 3, aqui é a cota que eu gostaria que você comprasse, que você participasse. Você vai ter um capítulo do livro, você vai colocar a sua história lá. Aí você vai subir comigo no palco, para eu falar de você no palco e a gente fazer uma foto oficial no palco e as pessoas te aplaudirem. 2 exemplares, e você ganha 2 exemplares do livro e uma entrada para o evento de lançamento. Então você ganha um capítulo, você vem para o palco comigo, 2 exemplares e uma entrada. Tenho 176 vagas disponíveis a R$ 200. Cota 4, um capítulo do livro também, uma participação no palco, 5 exemplares e mais 2 entradas. O que muda da cota 3 para a cota 4 é o número de exemplar e o número de entrada, a R$ 500. Só tenho 20 vagas, quantidades disponíveis para essa cota. Cota 5, por R$ 1.000, você tem 15 minutos para palestrar no dia do lançamento. E aí você vai contar a história do seu capítulo no palco para 500 pessoas assistir você. 500 pessoas vão ver você, 500 pessoas vão querer conhecer você e saber um pouco da tua história. Um capítulo do livro vai subir no palco também depois, 5 exemplares e uma entrada para o lançamento. Esse aqui eu só tenho 4. Pois bem, 4 vagas para este produto, vamos dizer assim. Então nós teremos 4 palestras de 15 minutos. Haverá uma palestra magna no dia também, uma palestra muito forte comigo e mais 4 palestras de 15 minutos. R$ 1.500, esse aqui é um pacote empresarial, apenas 2 empresas, uma palestra minha na sua empresa, 10 exemplares do livro e mais 2 entradas. Nessa palestra, um dos assuntos é foco, produtividade, liderança, trabalho em equipe, alta performance ou gestão do conhecimento. Se for fora da Baixada, o contratante também vai arcar com os custos da logística até eu chegar no lugar. A data é combinada. Tem 2 vagas por R$ 1.500. É esse aqui o formato. Eu gostaria muito que você entrasse no formato, pelo menos, do
autor, que está aqui por R$ 200, você escreve. Agora, sua mãe, o seu pai, alguém da sua família tem que estar aqui, ó. Então ele compra o livro que você participa, mas ele pode também participar, se ele for aprovado no processo de seleção, ele pode participar também do capítulo do livro, mas caso contrário, ele garante um assento, compra o livro que você vai autografar para ele e tem 250 vagas disponíveis. Por favor, olhe com bastante calma esse processo aqui. Muito bem, Joel, vamos imaginar, Joel, eu estou muito feliz, eu quero participar, eu já estou me imaginando lá na frente, olhando esse público, porque dessa vez eu não vou estar mais na arquibancada, né, ou melhor, na plateia, né, na arquibancada, nos bancos ali, eu vou estar no palco e as pessoas estão me aplaudindo, eu estou vendo meu pai, eu já estou imaginando meu filho, já estou imaginando o meu aluno, já estou imaginando os meus amigos, e eu vou escrever, eu já sei que história que é, e o que eu tenho que fazer agora? Então, vamos ficar tranquilos, não criamos pânicos, como disse o Chapolin. O que você tem que fazer agora é o seguinte, a campanha ela vai se iniciar em maio. Nós estamos em fevereiro. Nós temos 3 meses para se preparar até a campanha. A campanha vai durar o mês de maio e o mês de junho, são 60 dias. Nós temos tempo, mas fique atento aos prazos. Depois eu vou te falar onde que a gente vai se comunicar, via e-mail e via WhatsApp. Então nós temos tempo. Inclusive, você tem tempo até de preparar o seu dinheiro. Você não precisa me dar dinheiro nenhum agora para o site da Kikante em nenhum momento agora. Você tem tempo ainda. Você só precisa garantir a sua vaga. Você precisa garantir que você vai entregar isso e vir comigo neste projeto que vai mudar o cenário literário do Brasil, sem a menor dúvida. Você pode convidar pessoas a participarem, elas deverão falar comigo antes, mas você pode mostrar essa aula para elas, e elas, ao final, vai ter meu WhatsApp, e elas podem me procurar. Então você pode chamar pessoas que você acredita que tem história linda, marcante, pode ser sua mãe. Por exemplo, eu já vou chamar minha mãe para colocar a história dela, sem a menor dúvida. Vou chamar meus irmãos para participarem também. Você pode chamar pessoas da sua família. Até lá realizaremos webinários de explicação sobre o formato do capítulo. Então eu vou, para quem vai escrever, eu vou fazer webinários. O capítulo tem que ser escrito assim, a fonte é essa é a estrutura. Nesse mesmo formato que eu estou fazendo agora para você. Não se preocupe com isso. Você tem 3 meses para preparar o seu capítulo, falar para as pessoas e levantar o seu recurso, seja de R$ 50 ou até R$ 1.500. E lembrando, a Kikante, ela parcela para você até 6 vezes. Então você pode parcelar até 6 vezes o custo de R$ 50. Então não tem desculpa. A gente tem que fazer esse projeto. O que mais? Nos comunicaremos via WhatsApp e e-mail sempre. O que é sempre, Joel? Sempre é sempre. Sobretudo no WhatsApp. Eu tirarei as tuas dúvidas. E vai ser incrível como que você vai aprender a importância de planejamento com antecedência, com organização, e como que isso fundamenta a concretização de um projeto. Nós estamos há 10 meses. Joel, mas por que tanto tempo? Porque primeiro eu preciso chamar as pessoas, colocar numa área de engajamento, explicar o capítulo, a editora tem que estar com tempo para fazer a revisão ortográfica, com calma, a gente não ter erro, a capa ficar bonita e assim por diante. Mandar imprimir, os livros chegarem, tem toda uma questão de distribuição, tem uma logística muito grande por detrás que a editora 3Ps vai fazer, mas eu preciso que você só se concentre nisso. Toda a logística por conta da 3P, fique tranquilo. É só isso. É só isso que você tem que fazer agora. Mais coisas. E eu tô acabando. Então o que você tem que fazer exatamente agora? Primeira coisa, você tem que topar. Joel, conta comigo. E de verdade, dá a sua palavra. Dá a sua palavra. Pode até ser que tenha contrato escrito, mas a sua palavra é o contrato, porque eu te conheço. Eu te conheço. Então, se você é o tipo de pessoa que dá a sua palavra e não mantém a sua palavra, eu não estou interessado em trabalhar com você. A 3Ps e nenhum coautor está interessado em trabalhar com você. Eu quero deixar isso muito bem claro. Você não vai participar, você não vai entregar. Você é o tipo de pessoa que tem iniciativa, mas não tem acabativa, eu não quero trabalhar com você. Eu sou bem duro, bem radical nesse sentido, porque isso é muito sério, isso vai ter um impacto nacional, isso vai ter um impacto em milhares de pessoas e eu preciso escolher a pessoa certa. Então, topar, executar o projeto, não é topar a ideia. Porque de ideia o mundo está cheio. Ideia não tem valor nenhum. Topar, executar o projeto. Então é muito importante ficar claro isso. Se você não for topar, você pode pausar agora o vídeo e desligar. Agora, se você vai comigo,
Então vambora. Vambora porque a gente vai mudar o cenário. E vai ser incrível. E se você não escrever um livro, dizem que a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. A sensação é absolutamente incrível. Eu quero que você sinta essa mesma coisa comigo. 2. Já começa a pensar na história da sua vida, a história que mudou o cenário, que mudou o posicionamento do teu destino, uma história marcante, aquela história que você adora contar e as pessoas adoram ouvir, aquela história que as pessoas pedem para você contar de novo. Porque tem gente que não conhece e eu preciso que você conte para as pessoas. Começar a fazer suas anotações sobre essa história e esperar porque eu vou te dar as determinações. E você vai escrever uma história em 30 minutos. Em 30 minutos. Você vai precisar de 30 minutos. Tem gente menos, mais, em um dia você termina a sua história. Ficar na área de engajamento. O que é a área de engajamento? O WhatsApp, o grupo do WhatsApp e o grupo... e o e-mail. Talvez eu crie um grupo no Facebook, mas eu acho que não. Só um grupo de WhatsApp já me resolve. Aguardar as próximas diretrizes, planejar seu recurso para maio. O que é recurso para maio? Seu dinheiro. Então, se você é o cara dos R$200, pelo menos, então você já tem fevereiro, março, abril para guardar R$200. Guardar R$200. Você tem 3 meses para guardar, para economizar R$200. Se você é o cara que quer participar no grupo de R$500, você já tem que ter, libera seu cartão de crédito, junta um pouco de dinheiro, porque eu sabia que se eu colocasse, compre agora, você talvez falasse, eu não tenho dinheiro agora, mas em 3 meses você tem. É o tempo suficiente para você ter desde R$1.500 até R$50. Não tem escapatória. Não é isso o fator que vai te atrapalhar. Isso é muito simples. E você só tem que acreditar em mim, que eu posso te levar para você transformar a sua vida. E você experimentar uma coisa incrível que é um caminho sem volta. É só isso que eu preciso de você. Em 3 meses você consegue levantar esse recurso. Colocar na agenda. Tá escrito errado, tá? Colocar na agenda áudio. É o dia 2/12. Então coloque na agenda o dia 2/12. 2/12. Coloque na agenda. E falar para todas as pessoas que conhecem sobre esse projeto e caso elas queiram participar, que elas me contactem agora. Viu? Assistiu? Agora me contacte. Esse é o convite que eu tenho para fazer para você. Por enquanto é só. Eu espero vê-lo agora, ainda hoje, que eu quero que você assista hoje e que me fale ok hoje e a gente já vai começar o trabalho. Um trabalho longo, eu tenho muita coisa para planejar, tenho muita coisa para fazer, mas de você eu só quero isso, que você tope o projeto, que você se prepare para o dia 12, que você coloque a história incrível e que você fale para muitas pessoas e que quando eu abrir em maio, que você rapidamente adquira a sua cota. Eu tenho 4 cotas para falar em público e um monte de gente querendo falar em público. Isso vai ser por ordem de chegada. Quem chegar primeiro, quem comprar primeiro. Tudo vai ser por ordem de chegada. Quem quiser participar, o livro vai ser bonito, pessoal. Bonito, uma capa bonita, folha bonita, diagramação bonita, o lugar é lindo, o evento é lindo. A gente não vai ser best-seller, a gente não vai vender milhões, a gente vai entregar para as pessoas mais próximas, para o seu pai, para sua mãe, para sua família. Nas escolas, eu vejo a gente entregando nas escolas, eu vejo você fazendo reuniões, entregando para os seus funcionários, entregando para os seus sócios, entregando para os seus amigos de faculdade. Vai ser incrível. Vai ser incrível. É isso que eu tenho que falar para vocês. E se quiser me encontrar agora, esse é meu WhatsApp 13992079769. Estou te aguardando agora. Muito obrigado por ter falado comigo. Paciência. Também foi necessário ver até o final. E é isso. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu! Vambora, galera!